objetivo a nossa palestra da noite, né? Nosso trabalho dessa noite, com uma leitura aqui de uma página do livro Pedi e Obtereis, Carlos Bacelli, irmão José. Reprimindo o mal. Reprimindo o mal, do livro Pedi e Obtereis. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar as pessoas cujos atos criticamos. Quem realmente se encontra interessado em auxiliar, não critica. De maneira contundente, aquele que deseja viver de passo acertado nos caminhos do bem. Aproxima-se, esclarece com bondade e paciência, sem jamais, nas atitudes ou na voz, transparecer superioridade. Quase sempre, quem torna pública a crítica que dirige alguém oculta propósitos menos edificantes. É curioso observar-se que, na maioria das vezes, quem possui suficiente autoridade moral para censurar a conduta alheia adota o silêncio por norma de ação. Jesus silenciou diante de infeliz irmã surpreendida em adultério. A melhor crítica é aquela que ensina com as mãos como deve ser feito, e não simplesmente a que teoriza, traçando roteiros comportamentais para os outros. Então, após a leitura, eu convido aqueles que desejarem fechar os olhos, fazer uma oração. Lembrando que a oração ela pode ser particular, individual. Mas aqueles que quiserem me acompanhar, eu farei a oração pedindo o amparo espiritual para todos que aqui estamos nessa noite, pois somos, amado Mestre Jesus, almas aflitas. Mas almas aflitas a caminho da redenção. E para redimirmos-nos das nossas erros lá de trás, um passado talvez ainda distante, pela misericórdia do Pai, nós esquecemos. Mas queremos a remissão, queremos ser puros, sinceros, verdadeiros cristãos um dia. Por isso te agradecemos, amado Mestre Jesus, que tu sempre nos dás, nesta vida, esta grande oportunidade que chega para nós a cada dia, e especialmente nessa noite, que nos reunimos procurando estar sob as bênçãos de amigos, médicos, enfermeiros espirituais. Sejamos aqui sob as bênçãos desses irmãos. Sejamos aqui envolvidos em boas energias, que possamos ser inundados de bons fluidos, para que saiamos daqui satisfeitos, alegres e agradecidos pela oportunidade. Pedimos aos amigos espirituais da casa e ao mentor espiritual do nosso irmão expositor da noite, que o amparem e que ele entregue para nós a mensagem conforme a estabelecido. Que assim seja. Então temos o nosso irmão Adair, né? Nosso irmão Adair é trabalhador, né? Agora está na direção da Sociedade Espírita, da Associação Médico Espírita de Santa Maria. Já esteve aqui na nossa casa e convidamos ele para retornar, especialmente porque vimos a sua palestra numa outra casa, via internet, e achamos que a mensagem é apropriada, então traga essa mensagem para nós, que o senhor se comprometeu consigo próprio. Boa noite, irmão. É sempre um prazer para mim estar aqui nessa casa, apesar de virtuais desta casa, e a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono de todos os médicos espíritas do Brasil e do mundo. Aonde vocês encontrarem
uma associação médica espírita neste planeta, tenho certeza que ela nasceu a partir da AMB Brasil. Foi a primeira no mundo, foi aquela que está se disseminando. Não é à toa que o Brasil já é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que está relacionado com o trabalho da medicina, a questão da mediunidade de cura. Bueno, nós entendemos didaticamente que mediunidade de cura é a capacidade que tem o médium de promover a cura de doenças físicas ou pelo menos aliviar seus sintomas. Então, muitos de vocês já viram situações de médiums realizando trabalhos de cura. Então, hoje eu quero explicar melhor esse aspecto aqui, do ponto de vista assim, mais didático. Aquilo que alguns médiums têm a capacidade de ajudar as pessoas. Na maioria das vezes, eu confesso para vocês que a gente alivia os sintomas. Raramente a gente consegue obter a cura nos trabalhos mediúnicos, mas isso acontece até com uma certa frequência. Bom, existe aquilo que nós chamamos de médium de cura e aqueles que nós chamamos de curador. Tem uma diferencinha. O médium de cura é como o nome diz, é um médium, quer dizer, uma pessoa com os dons de ser um intermediário entre este plano e o outro, que recebe a influência do mentor do plano espiritual e aí ele realiza a cura. E é o que faz na maior parte das vezes. Ele recebe a energia do mundo espiritual e transfere essa energia curadora para aquele que está necessitado. Então, a maioria das vezes, nós encontramos médiums de cura, que é o que é mais comum que vocês encontram no dia a dia nas casas espíritas. O curador é aquele que utiliza a sua própria energia para promover a cura. Bom, todos nós temos essa capacidade de irradiar a nossa energia excedente que funciona como energia de cura. Mas tem uns que têm uma capacidade tão grande que poderiam até dispensar a energia que vem do mundo espiritual e para se somar a dele. Então, que faz a dele mesmo. Eu vou dar um exemplo, o único grande exemplo que eu conheço de curador. Cristo era um curador. Ele não era um médium de cura. Ele não precisava receber energia de lugar nenhum, dada a sua enorme capacidade curadora de emitir energia de cura. Então, todos os milagres dele foi a partir da força que ele deu. Na maioria das vezes que a gente encontra, é uma combinação dos dois. Você tem um curador, ele é um magnetizador, ele tem essa capacidade, nasceu com ela. Mas como ele está fazendo isso em benefício de alguém, com toda certeza, a turma do bem se aproxima dele e reforça a sua energia curadora. Então, geralmente, os curadores se comportam também como médiums de cura, recebendo energia que vem de fora. No fundo, o que importa é que tanto um como o outro agem em benefício das criaturas, por amor. E é assim que as coisas devem ser feitas, pela caridade, pelo amor, e não pelo valor, como alguns até fazem. Tá? Aqui eu queria mostrar para vocês esse quadro, que é da visão oriental, mostrando os chakras, que são os centros de energia que nós temos no corpo. De modo geral, a gente considera 7 chakras, a partir do primeiro ali, o chakra da base, depois o umbilical, depois o do plexo solar, na altura do estômago, o chakra cardíaco, que é o 4º chakra ao nível do coração, no meio do tórax, o chakra da laringe, o frontal e o chakra da coroa. Eles vão aumentando o seu nível de energia à medida que os chakras vão subindo. Bom, esses chakras aqui são nossos centros de energia. Geralmente, a energia curadora nasce do chakra umbilical do curador. É o maior centro de energia, esse do chakra umbilical. E depois ele é canalizado na utilização. Não é à toa que geralmente no chakra umbilical que os obsessores se prendem também, que ali é o centro da energia. Então é também chamado esse chakra umbilical do centro diafragmático, centro de cura, centro da vontade, porque ele é o que irradia a maior parte da nossa energia curadora.
E eu lembro também a importância dos chakras tattvas, né, da visão oriental, que na verdade são chakras que todos nós temos na palma da mão, aqui. Então a energia nasce do chakra umbilical, sobe e se irradia a partir do chakra da mão. Então, quando um curador põe a mão sobre alguém, quando você recebe um passe individual, né, ou quando o padre levanta a mão e abençoa toda a comunidade, ele está irradiando a partir do chakra da palma das mãos a energia curadora dele. Tá? Aqui vocês têm um exemplo, ó, em que o médium está recebendo a energia do mundo espiritual, geralmente a partir do seu chakra da coroa, que é o que faz a grande conexão, especialmente a nossa glândula pineal, que fica no centro da nossa cabeça e que funciona como uma espécie de antena que capta o mundo espiritual. Então, a energia que vem de fora geralmente entra no médium a partir do chakra da coroa, depois ela se soma com a do médium e é irradiada pelo chakra da palma das mãos e aí passa para a pessoa necessitada. E ele vai absorver essa energia a partir do seu perispírito, que a planica vai atuar, não diretamente no corpo. Entra no perispírito, aumenta o brilho do perispírito e sua energia. Depois ela entra para dentro do corpo e vai atuar nas partes do nosso paciente que estão enfermos, né, promovendo a cura ou, no mínimo, o alívio dos sintomas. Então, alguns chamam dessa energia de biofótons. Né? É um tipo de luz invisível aos nossos olhos, mas é uma forma de energia, essa energia curadora. A questão da mediunidade e cura não é uma coisa recente que nasceu com o espiritismo há uns 100 e poucos anos atrás. Não, é muito velho. Eu digo assim, é tão velho quanto a humanidade. Desde que o homem começou a existir e começou a se preocupar com as questões, né, de religião, de espiritualidade, a mediunidade estava presente. Eu lembro aqui nesse papiro de Ebers, no Egito, né, em 1552 a.C., já se falava em mediunidade através dessa figura que era o deus Horus, que ele fazia curas, ele é o deus da saúde deles, a partir da irradiação da energia curadora dele. Isso está bem documentado nesses escritos antigos, como no papiro de Ebers, que fala então no Horus, que era um curador. Quer ver? 1500 anos antes de Cristo, já está documentado aqui a mediunidade de cura. Né? Eu coloquei ali Cavalinho de Troia ali, para lembrar vocês de uma situação que está descrita, e que eu acho muito poético, no livro Ilíada, escrita pelo Homero em 800 a.C. Então, ali tem uma passagem que me chamou a atenção, que diz respeito a esse nosso tema. Então, diz no livro, lá o Homero escrevendo poeticamente, que um amigo, colega, companheiro de armas do Ulisses, que é o herói ali, foi ferido por uma espada de um troiano. Porque essa era a guerra, né, entre os gregos e os troianos. Bom, e aí essa ferida que sofreu o amigo do Ulisses não cicatrizava nunca, ficava sempre pulgando, e o cara sofreu, aquela porquê não fechava, e aí o Ulisses, preocupado, foi consultar uma pitonisa, quer dizer, uma sacerdotisa, num templo daqueles deles na Grécia. E você sabe que as pitonisas, sacerdotisas, são médiums. Elas fazem as explicações, dão as consultas a partir do mundo espiritual. Então, a pitonisa mediunizada disse para o Ulisses: ó Ulisses, para curar o teu amigo, tu vai pegar a espada que o feriu e raspa a ferrugem da espada em cima da ferida. E a ferida vai cicatrizar. Bom, daí para frente, até ele conseguir pegar a espada daquele troiano, foi um pouco, pega, mas ele pegou a espada. Ele levou lá, o amigo estava doente, e raspou a ferrugem da espada em cima da ferida. Uma coisinha de nada que fazia isso, né? E em seguida a ferida foi limpando e cicatrizou. Bom, eu gosto dessa história porque ela tem dois aspectos muito interessantes. Primeiro, que foi uma informação mediúnica, né? A sacerdotisa estava mediunizada.
médico espiritual deu para ela a informação que ela repassou tudo isso. Então, foi uma mediunidade de cura. E segundo, é um fenômeno homeopático, mais que homeopático, isoterápico. Aquela ferida não cicatrizava porque a ferrugem, o óxido de ferro, estava causando uma reação. E se ele colocasse uma quantidade homeopática do veneno em cima, criava-se o efeito curador da homeopatia e aí a ferida fechou. Isso a gente faz até hoje, os isoterápicos. Nós pegamos uma secreção de uma infecção que não cura nunca, fizemos um medicamento homeopático a partir daquele pus, e aí nós estimulamos o organismo a realizar a autocura. Então, isso está lá no livro do Homero, possivelmente a coisa bem inspirada assim, 800 a.C., as primeiras informações sobre um tratamento homeopático. Só para lembrar vocês, a homeopatia começou a ser assim, estudada, né, e planejada por Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, o pai da nossa medicina. Ela continuou sendo pesquisada e avançou mais um pouco com Paracelso, em 1200 e pouco. E terminou a obra fechada por Samuel Hahnemann, em 1810, na Alemanha. Os três trabalharam em cima do mesmo tema. Hoje nós sabemos, Hipócrates, Paracelso e Hahnemann são a mesma pessoa em diferentes momentos da sua existência. Um é a encarnação do outro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página escrita pelo Hahnemann, né, mediunizado. Então o médium recebeu o Hahnemann e o Hahnemann escreveu uma mensagem ali falando sobre a homeopatia. E no fim da mensagem, o médium escreve, e era em francês, diz assim: Samuel Hahnemann, autrefois Paracelso. Então, ali ele reconhece que ele era o Paracelso, então, outrora Paracelso, assim que ele se assina na mensagem que ele deixa para o Evangelho. Bom, as modalidades de terapia espiritual que eu queria explicar para vocês. A fluidoterapia convencional, que é o que a gente mais utiliza, que é esta aqui, né, com água fluidificada. Enquanto essa água está parada aqui, as pessoas trazem água nas garrafas, enquanto eu estou conversando e vocês estão pensando coisas boas, a turma do mundo espiritual está aqui energizando a garrafa. Isso é uma coisa tão interessante, mas se ela traz uma água para tratar uma pessoa que está doente na casa dela e bota a água aqui, a turma lá de cima sabe que essa água vai ser tomada por aquela pessoa que está precisando desse tipo de energia. Então, é diferente a energia daquela garrafa que ela trouxe da garrafa que ela vai levar, porque a turma sabe exatamente quem vai tomar e qual é a necessidade daquela turma. Aqui, então, na fluidoterapia, nós temos o passe magnético, que pode ser assim, aqui coletivo, chama de passe espiritual, ou então individual, na sala de passe, os dois aqui, né? Sim, individual. Faz sempre? Não. Normalmente sim, habitualmente sim. Vamos fazer hoje? Não. Vamos. Então, tá. Até eu queria ter pedido permissão, né? Já que estamos falando sobre utilidade e cura, de nós, ao encerrarmos a nossa conversa, fazermos, como a gente faz nas reuniões da AND, uma irradiação de cura, aproveitando toda essa turma aqui e a energia que vocês têm. Tá? Então, o passe magnético também é uma forma de fluidoterapia. Tá? A água fluidificada, que eu já expliquei para vocês, e a irradiação à distância, que é o que nós vamos fazer depois, e é o que normalmente se faz quando vocês mentalizam alguma pessoa doente e rezam por ela, vocês estão fazendo uma irradiação à distância. Isto, inclusive, foi comprovado cientificamente em medicina. Né? A mudança na evolução de pacientes que receberam a oração de pessoas de fé para a sua rápida recuperação. Esse trabalho foi feito pioneiramente nos Estados Unidos pelo Dr. Harold Koenig, na Universidade de Duke. Ele comprovou matematicamente que as pessoas que receberam a oração de intercessão, que na verdade é uma irradiação à distância,
tiveram um prognóstico, uma evolução pós-operatória muito melhor que aqueles que não receberam. Então, ficou comprovado ali. Isto foi a base para modificar todo o ensino de medicina nos Estados Unidos. Hoje, praticamente todas as faculdades de medicina lá nos Estados Unidos têm no seu currículo uma cadeira de saúde e espiritualidade, para que os estudantes saiam da escola sabendo que isso é uma realidade. Isso não é uma coisa assim da cabeça dos religiosos, isso é ciência pura, né? Mais do que comprovada a importância da fé, da oração na recuperação da saúde. Tá? A desobsessão, que é outra terapia espiritual, talvez uma das mais difíceis e complicadas que a gente encontra nas casas espíritas, em que os trabalhadores da casa espírita tentam remover o obsessor, gerando uma situação em que os dois se perdoem mutuamente. Se sabe, tanto quanto eu, que na maioria das vezes o obsessor, que hoje incomoda uma vítima, na verdade, em situações, em momentos anteriores, ele foi a vítima. E a vítima hoje foi o algoz do passado. Então, eles estão profundamente enredados um no outro, né, com raiva, com ódio um do outro. Então, a coisa só vai subir mesmo no dia que os dois se perdoarem. Aí acabou o processo. Então, tá bem, eu entendi, eu peço perdão, fiz tudo errado durante séculos, às vezes mais de uma encarnação. E aí, no momento que conseguiu o perdão mútuo, acabou o processo obsessivo. Ele só vai desaparecer quando os dois se perdoarem. E não adianta só tirar o obsessor à força dali. Ele volta. Aí tu vai lá fazer um ponto de fogo, bota pólvora ao redor do cara, um tiro, o cara sai correndo dali. Tá? Que alívio, mas aí vai para casa, não vai, bom, tem mais fogo, volta. E aí volta de novo. E começa tudo de novo. Então, para resolver o problema, definitivamente tem que restabelecer a paz, o amor, o perdão. Assistência por médium receitistas. Isso aqui era mais frequente antigamente. Hoje não está tão frequente. Né? As casas, principalmente as farmácias homeopáticas, né? Recebiam o nome, endereço, tal, da pessoa, e depois levavam para um centro espírita, e ali o médium receitista prescrevia. Geralmente a prescrição era de medicamentos naturais, principalmente medicamentos homeopáticos. Um dia, perguntaram para o Ramatiz, que é um mentor espiritual, por que a maior parte dos receituários mediúnicos são homeopáticos? Não é homeopatia também, né? E ele disse, não, é que como a turma está do outro lado, tem enxergando pelo lado espiritual, quer dizer, do perispírito para dentro, eles têm uma visão mais nítida do teu campo de energia do que propriamente do teu corpo. E como a homeopatia trabalha o campo de energia a nível do perispírito, né, então é mais fácil para eles usarem o medicamento homeopático que vai atuar exatamente naquilo que eles estão vendo, que é o profundo desequilíbrio a nível de energia no perispírito. O Emmanuel diz, a homeopatia trabalha no perispírito, principalmente as de alta potência, não é no corpo. Então trabalha no perispírito e dali o efeito se reflete sobre o corpo físico. Posso fazer uma pergunta? Sim. A homeopatia, ela funciona a partir do momento que a gente começa a tomar a homeopatia, ou ela leva um tempo para começar o organismo físico a sentir o efeito da homeopatia? Depende de vários fatores, né? E se a doença é aguda ou a doença é crônica. Então, nas doenças crônicas leva mais tempo a resposta. Nas doenças agudas pode ser uma resposta assim, muito, muito rápida, principalmente em criança. Por quê? Porque a criança está menos contaminada pelos pensamentos, e pela alimentação, e pelos hábitos, pelos vícios que eles não têm ainda, e que nós já temos. Então, para nós é mais difícil, os mais velhos, né, é mais difícil. Mas a homeopatia já começa a funcionar no primeiro impacto. No momento que bate a primeira gota, ela já começa a mudar o campo de energia. É assim que funciona.
Tá? Então, os médicos cientistas, medicina, eles prescrevem medicamentos. Né? As mensagens, então, são psicografadas. Ele está mediunizado e ele escreve, então, geralmente é uma letra meio garranchuda, que nem a minha, assim, né? E aí sai aquela receita que só a turma da farmácia homeopática consegue decifrar. Né? Bom, e tem também a assistência espiritual direta. Tá? Entidades espirituais atuam sem a participação do médium. Isso é muito interessante. Né? Não tem nenhum médium, mas a turma, o mundo espiritual está trabalhando. Então, com absoluta certeza, aqui nesta sala, nesse ambiente energeticamente protegido, tem uma turma enorme do mundo espiritual que já está trabalhando em cada um de vocês, sabe qual é o problema, e estão já ajudando a solucioná-lo. Né? Então, não precisa o médium estar junto. A turma trabalha assim, espontaneamente, lá do mundo espiritual. Isso acontece aqui no centro espírita, tá? Acontece na casa do paciente, acontece nas igrejas, né, nos templos religiosos, onde as pessoas se reunirem em nome de Deus, né, em nome da fé, da religiosidade espiritualizada, o mundo espiritual está junto. Então não precisa ser espírita, pode ser católico, pode ser umbanda, pode ser o que for, budista, né? A fé que importa, é ela que traz o mundo espiritual para junto para fazer a terapia. Porque senão diz, não, tem que ser espírita, então os outros são tudo para o inferno. Não. Então, não, mas tem que ser cristão, sim, mas antes de Cristo, né, foi parar aquela turma da turma do inferno? Não. Né? Então, aonde tem que estar, em função das suas atitudes. Né? Então, os bons, em qualquer época, estão num mundo melhor. Os ruins, em qualquer época, estarão sempre num mundo pior. Né? Não precisa nem ser católico, ou ser espírita, ou ser evangélico. Está na casa do paciente, esse aqui também. Né? Então, o paciente está lá, né, deitado, e recebe, né, a turma do mundo espiritual para ajudá-lo. Então, às vezes, nem sabe, ninguém está percebendo, mas tem 3, 4 do mundo espiritual ali ajudando ele a se recuperar, e botando a energia do mundo espiritual em cima dele. Em hospitais astrais, em desdobramento. Então, tem evidências que observam isso. O paciente se desprende e espiritualmente vai para o hospital e lá ele é operado, recebe as fusões de energia, tudo, depois volta de novo. Então, eles trabalham em cima do paciente em desdobramento. Isso pode acontecer, inclusive, durante um sono. No momento que a gente dorme, todos nós nos desdobramos, a nossa alma se expande, se desenvolve. E aí nós vamos passear fora do corpo. Então, alguns são levados naquele momento para o mundo espiritual, se ele precisa de um tratamento, ele é levado para ser tratado, ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer do outro lado. Então, aqueles que têm ideias malucas, eu vou para um bordel no mundo espiritual, e tem isso lá também. Né? O outro vai fazer outras coisas, o outro vai visitar os amigos, vai trocar ideias, vai conversar. Só que, geralmente, quando a gente volta, nem tudo disso a gente se lembra. Às vezes temos uns lances assim, como se fosse um sonho. Né? Mas a verdade é que todos nós nos desdobramos e muitas vezes fizemos alguma atividade no mundo espiritual e às vezes a gente nem lembra. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo relacionada com esse negócio de desdobramento. Há muito tempo atrás, né, quando eu tinha que marcar consulta lá, com quase 30 dias de antecedência, uma paciente do interior, né, veio consultar comigo e disse que tinha marcado consulta já quase um mês antes, e estava muito ruim, com muita dor na época que ela marcou a consulta. Aí quando ela chegou lá, já estava bem melhor. Eu conversei com ela, tal, me indiquei, fiz a aplicação e ela foi embora. Aí um mês ela voltou para a revisão. Quando ela voltou, sentou na minha frente e disse assim, sabe, doutor, na primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei com vergonha de falar com o senhor uma coisa que aconteceu. Porque na época que eu marquei consulta para vir aqui a primeira vez, há uns 2 meses atrás, né, eu estava muito ruim, com muitas dores, ela tinha um problema reumático.
E aí, aquela noite eu dormi e sonhei com a minha mãe, que já estava desencarnada. E aí a minha mãe me pegou pela mão e me levou em uma casa, num consultório, e lá eu fui tratada por um médico que estava lá. Isso não foi. Deu os procedimentos, aí eu acordei com aquela ideia na cabeça, aquela imagem na cabeça, e a partir dali eu comecei a melhorar. E quando eu cheguei aqui, entrei na sua sala e botei os olhos e eu vi, era o senhor que estava lá no meu sonho. Então, por isso que ela, na primeira vez, ela não quis falar, falou na segunda vez. Então, isso quer dizer que quando a gente está dormindo, muitos de nós estamos em atividade também, e geralmente relacionados com aquilo que é o nosso trabalho, que é a nossa missão. Os professores vão ensinar nas escolinhas, né? Outros vão ajudar os socorristas, aqueles que estão desencarnando, estão em situações de sofrimento. Médicos provavelmente vão trabalhar em medicina também, ajudando do outro lado. É muito interessante isso. E as operações espirituais, que são cirurgias espirituais feitas pela turma do lado de lá. Tá? Então, aqui, só para lembrar que tem aqueles que fazem cirurgias espirituais sem corte e aquele que faz cirurgia espiritual com corte. Eu coloquei esse aqui porque é uma coisa pitoresca. Então, quem é que já não ouviu falar, por exemplo, no centro da Tupiara, do Rio de Janeiro? Tupiara é mais famoso, talvez, né, em fazer cirurgias espirituais à distância. Antigamente tinha que escrever uma cartinha, mandava cartinha, voltava cartinha. Hoje não, hoje já está pelo site. Então, tu mesmo marca o dia, a hora que tu quer fazer a cirurgia, já te prepara, já vem toda a resposta pela internet. Então, o mundo se modernizou e o mundo espiritual, claro que se moderniza. Até porque tudo isso que nós temos hoje aqui, nossas benesses da internet e tal, dos computadores, das telas, já é muito antigo do lado de lá. Lembro no livro Nosso Lar, escrito em 1948, portanto, 70 e tantos anos atrás, o livro já descreve telas como esta aqui assim, né, que eles usavam computadores. Depois nasceram pessoas com a ideia de construir esse tipo de equipamento. Já vieram com a missão de trazer aquilo para cá. E aí começa, primeiro nasce lá, depois vem para cá. Então, não me surpreende que eles estejam usando no centro Tupiara a informática para agilizar o processo, que é muito mais antigo para eles do que para nós. Então, seria as cirurgias espirituais feitas à distância. No caso, aí seria sem corte. E tem aqueles que vocês já ouviram falar, alguns casos, o mediunizado corta com bisturi, com faca, com a tesoura, com não sei o quê, e tira um tumorzinho lá de dentro, sangue um ponto, dá 2 pontos, 80 pontos. Isso aí seria com corte. Até tem aqui deixa eu ver esse aqui de volta. Aqui está um exemplo. Esse aqui vocês conhecem, é o Zé Arigó. O Zé Arigó, né, mediunizado, incorporado no Dr. Fritz, que era o médico alemão, fazia a cirurgia com canivete, operava pitinismo e tal, e fazia uma coisa assim, incrível, ninguém sentia dor e tinha resultados muito interessantes. O Zé Arigó até tem um filme sobre ele. Ele trabalhou dessa forma nos anos 50 e 60. Ele morreu em 71, né, num acidente de carro. Então, ele era um médium, ele trabalhava com um médico espiritual, que é o Dr. Fritz, que era um médico alemão que morreu na Primeira Guerra. Então, aqui ele fazia cortes. O Divaldo explicava assim, geralmente, esses cortes são feitos para que o paciente, no momento que corta e vê o ele tem certeza que realmente foi operado. Então, seria uma das explicações dessa. Esse aqui eu coloquei para mostrar para vocês duas coisas interessantes. Esse vocês conhecem, esse é o João de Deus. Eu não tenho dúvida de que o João de Deus é um poderoso médium ostensivo. Né? Ele tem uma grande mediunidade. Né? Ele realmente fez coisas espetaculares. Mas ele era médium, mas ele era um humano. Então, tinha na profundidade dele os defeitos que muitos de nós temos. E geralmente a mediunidade vem como um dom para aquelas pessoas que precisam resgatar seus vícios,
né, as coisas na maior profundidade, ele trabalha pelo bem, na caridade, no amor próximo, assim, e ele realmente falhou, e recaiu no erro, né, e deu no que deu em relação a ele. Então, aqui dá um exemplo, então, de cirurgias espirituais com corte incortável, né, seria sangramento, esse tipo de coisa. Bom, então o Divaldo explicava assim, ó, o corte seria por uma ignorância do espírito comunicante, né? Não sei se vocês já viram algum filmezinho do Dr. Fritz superando, né? Ele é assim meio grosseiro, ele é um ácido prepotente, aquilo vai vir de qualquer jeito, é muito engraçado o jeito de trabalhar, né? Então ele parece um pouco assim exibicionista no trabalho que ele faz. E talvez por isso ele faz aquele tipo de corte, pegava o troço, pegava no chão e depois cortava, para mostrar que não tinha problema nenhum. Então, tem um videozinho dele trabalhando com agulhas, como se fosse acupuntura. Ele usava agulhas de injeção. Então, alguém ia alcançando as agulhas para ele e ia espetando no paciente, tá? Pegava a agulha e espetava nas costas assim. Depois ele tirava as agulhas, tirava para cima e caía no chão. Aí tirava no chão. Aí o outro juntava no chão, dava a mão, pegava de novo, botava de novo ali, tá? Assim, para mostrar que não dava ficção, que tinha todo um aparato no mundo espiritual dando proteção. Mas aí havia, então, como o Divaldo falava, um aspecto assim, de exibicionismo por parte do médico. A presunção do médium, às vezes o médium mesmo, de uma forma anímica, quer fazer um corte para aparecer. E exibição, ou então gerar uma melhor aceitação por parte do consulente. No momento que você se vê cortado, ele tem certeza que realmente foi operado. No fundo, não precisava, porque as cirurgias espirituais são feitas no perispírito, e de lá se reflete sobre o corpo físico. Então, se eu conseguir tirar o tumor do perispírito do paciente, esse efeito vai se refletir sobre o corpo e o tumor vai desaparecer a nível do corpo. Porque, no fundo, tudo aquilo que existe no nosso corpo físico está representado também no nosso perispírito. Então, se eu conseguir mexer no perispírito, como a homeopatia faz, eu consigo reflexamente mexer a nível de corpo físico. Tá? Então, não precisava. As cirurgias feitas no Tuti ou lá no Tupiara são assim, à distância, só sobre o perispírito, não tem nada a ver com o corpo diretamente. Tá? E aqui, uma coisa muito importante que o Divaldo pregava muito, a conduta do médium curador. A conduta que todo médium que trabalha em cura deve ter. Primeiro, ele deve estar vinculado a um centro espírita. Isso é fundamental. O respaldo do centro espírita. E principalmente o apoio energético, mediúnico de todo mundo que está aqui, dando energia e força para que o médium consiga trabalhar. E não isolado lá na sua casa, ele trabalhando. Isso não é legal, isso não é correto. O estudo sistemático do espiritismo. Né? Conhecer profundamente os aspectos doutrinários do espiritismo. Tá? E digo mais para vocês, o espiritismo nasceu na França, com Kardec, mas só se desenvolveu dentro desse aspecto crístico aqui no Brasil. Então, na Europa, na França, existe ainda, né, o espiritismo estudado sob a forma do fenômeno, o fenômeno mediúnico da comunicação, assim, mas não sobre esse aspecto cristão que nós temos aqui. Esse aspecto religioso do espiritismo é só no Brasil. Né? E é a parte mais importante do espiritismo, essa visão crística, usar Cristo como modelo. Né? E não apenas o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é muito, muito mais antigo do que Cristo, do que o cristianismo. Lembra? Lá tem, no Egito, tem na Ásia Antiga. Então, a mediunidade existiu sempre, o fenômeno mediúnico. E, então, na Europa, na França, só se estuda o fenômeno mediúnico. Mas aqui não. Aqui, junto com o fenômeno mediúnico, nós temos a questão doutrinária do cristianismo. A gratuidade absoluta, porque, na verdade, não é ele, o médium, que cura, é o mundo espiritual que está curando, ele é apenas um intermediário.
Então, o trabalho dele é de caridade, não pode ser cobrado. O exercício constante da humildade, que é o que muitas vezes faltava para alguns médios curadores, né? Combatendo a vaidade e o orgulho. E o médium deve se conscientizar de que ele é apenas um elemento na complexa engrenagem organizada pelo mundo maior, que tem Cristo, o grande condutor. Ele é um intermediário, não ele que está curando, não ele que está resolvendo o problema, né? É outro que resolve através dele. Tá? Encerrada a pergunta assim, ó. Qual o objetivo da cura messiânica espiritual, né? Se a verdadeira cura é a reforma moral do espírito. Então, qual é o objetivo de operar o tumor que o paciente tem, né, de resolver aquele problema físico que está incomodando ele? Se o negócio é melhorar o aspecto espiritual e moral. Bom, na verdade, ó, o objetivo é a prática do bem e do auxílio aos doentes. Lembra, Cristo, durante a maior parte do tempo que ele ficou entre nós, o que ele mais fez, além de pregar o evangelho, foi curar. Né? Ele trabalhava muito em cima do sofrimento, da dor, da doença, né? Curando cegos, leprosos, aleijados e tal, porque ele sabia, né? E esse é o nosso ponto mais fraco, que é aquilo que mais nos incomoda, a doença, o sofrimento. Né? E até hoje, né, a doença representa uma das maiores manifestações das nossas imperfeições espirituais. No fundo, como dizia Eduard Bach, criador do sistema floral, Eduard Bach era espírita, ele dizia assim, todas, não algumas, todas as doenças são consequências dos nossos defeitos da alma. Então, para o Bach, tudo começa lá em cima, a nível espiritual. Defeitos, dizia o Bach, que a maioria de nós temos, eu tenho, você certamente tem alguns, ó, medos, ciúmes, saudade, preocupações, mágoas, ódios, rancores. Eduard Bach enumerava 38 defeitos que a gente pode ter. E a partir desses defeitos que não estão no corpo, nem no cérebro, estão na mente do espírito, é que se desequilibra nossos campos de força e aí os órgãos ficam fragilizados e aí acabam adoecendo. É sempre assim que a coisa acontece. Então, o tratamento mediúnico, né, visa a aliviar o sofrimento, aliviar a dor, que era exatamente o que Cristo fazia. A missão é da alma, mas a saúde do corpo é fundamental. Né? Porque o quê? Porque o corpo é um instrumento de manifestação da alma no mundo físico. Então, esse instrumento tem que estar assim, bom, compatível com a missão que a gente vai desempenhar. Então, nós temos um compromisso de manter o equilíbrio a nível espiritual e temos um compromisso muito importante ainda, que é manter o nosso corpo sadio. Tá? E isso implica numa alimentação correta, né? O afastamento dos vícios, porque tudo isso faz parte da necessidade do nosso corpo. Tá? Então, e aqui entra a medicina. Olha, então, para que o médico, se o problema está na alma, se o corpo é apenas um mata-borrão para drenar as imperfeições da nossa alma, deixa que sofra, deixa que morra. Não, não é essa a nossa missão. O médico, como dizia o Emmanuel, é o alfaiate do corpo. Entende? O corpo vai se arrebentando à medida que a alma vai drenando para ele as manchas que nós temos na alma. E nós vamos remendando. E remenda aqui, aperta aqui, para ali, costura aqui, para ali, para ali, até que daqui a pouco não dá mais, né? Essa roupa vai para o lixo. E aí o espírito vai se liberta. Então a medicina permite, olha bem, que ao longo de uma encarnação só, a gente consiga, assim,
60, 70, 80, 90, 100 anos, né, de oportunidade de praticar o bem, de corrigir os defeitos e adquirir virtudes. No tempo que a medicina era mais atrasada, a gente durava assim 30, 40 anos, era um velhinho, caindo dos pedaços, já morria, 40, 50 anos. As mulheres, para chegar em 50 anos, era um sufoco. Eram umas velhinhas com 50 anos. Hoje elas estão com 80 anos, assim, perfeita. Né? A medicina tem algo a ver com isso. Então, nós estamos durando mais tempo. Nós temos mais tempo de oportunidade de corrigir defeitos, como dizia o Bach, e principalmente adquirir virtudes. Essa é a função espiritual da medicina. Dar oportunidade que o espírito viva mais tempo aqui nesse plano. E também a cura mediúnica é despertar o paciente para a realidade da vida maior. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que são ateus. Ela não acredita em nada, mas está mal, sofrendo com um tumor, um troço horroroso. Não, mas quem sabe, vamos ser espírita, escreve lá para o piano e tal, aí ele faz, e aí ele recebe a graça da recuperação. Então, este foi convertido. Né? Exatamente como aqueles que Cristo curava, muitos se converteram, passaram a entender, não, realmente existe mais coisa além disso aqui. E esse é também o sentido, né, do tratamento espiritual. Lembrando que tudo está baseado no modelo, no padrão de Cristo, que é o tipo de espiritismo que é praticado no Brasil, né, a partir do nosso modelo. Lembrando que o resultado de um tratamento, de uma cirurgia espiritual, está relacionado com a fé do paciente, e ele tem que ter fé, senão a coisa não vai funcionar. Ele tem que ter um merecimento, isso que é importante. Às vezes o cara não merece, não adianta, faz o que quiser, mas ele não tem ainda condições de merecer a recuperação, a graça da recuperação. Então não vai. E tem uma coisa que não dá para passar por cima, que é a programação kármica. Ele nasceu para ter aquele tipo de tumor, né, porque aquele tumor que ele vai ter, aquele câncer, servirá como foco de drenagem das imperfeições enormes que ele tem na alma. Eu gosto de citar o Ramatiz, né, que é um mentor espiritual, que diz assim: o câncer é o karma do prejuízo ao próximo. Quer dizer assim, as pessoas que hoje têm câncer, um dia, lá atrás, numa vida passada, prejudicaram gravemente alguém, ou mais de uma pessoa. E por conta desse erro que ele cometeu lá atrás, ele nasce marcado no seu código genético com a alta probabilidade de ter uma doença grave como um câncer, como uma forma de drenagem dessas imperfeições, né? E uma oportunidade de resgate e de aprender a partir do sofrimento. Tá? Não é que ele está sendo punido, mas é a única maneira que tem de drenar o defeito que está na alma. Se ele conseguir, ao longo da sua doença, drenar toda essa imperfeição, na próxima encarnação ele não vai ter câncer de novo, porque ele conseguiu limpar todo o problema que ele tinha a nível espiritual. Tá? Então, nós não podemos passar por cima da programação kármica. Por isso, nem todos recebem o benefício da cura numa cirurgia espiritual. Ah, eu já escrevi 3 vezes o tupiar, o tumor está cada vez maior. Não adianta, né? Vai ter que ter coragem de aceitar isso, essa aprovação, né? E quando finalmente esse corpo morrer, você vai se libertar limpo, livre dele. E lembrando a vocês a razão do nosso adoecimento. Nós adoecemos, como dizia o Bach, né? Como uma forma de limpar os erros da nossa alma. Como dizia o Bach, a doença não é um inimigo a ser ferozmente combatido. A doença é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada na nossa maneira de ser, de ver o mundo, de nos relacionar com as outras criaturas e nos trazer de volta para o caminho da verdade, do qual
um dia nós nos afastamos e por isso adoecemos. Tá? Esse é o sentido profundo do adoecer. Eu sempre digo, esse planeta que nós estamos ainda morando nele, que pertence ao segundo degrau na escala evolutiva dos fundos, no mundo de provas e expiações, é um enorme hospital-escola. É isso que esse mundo é. Porque o que mais tem aqui é doença, dor, sofrimento. Tá? Porque nós todos, a maioria de nós, encarnados e desencarnados, somos espíritos altamente comprometidos por erros que nós cometemos ao longo da nossa vida. Isso aqui funciona, então, como um aprendizado, uma escola. Felizmente, essa nossa escola está em vias de promoção. Você sabe, todos sabem, e faz anos que vem se falando nisso, e digo mais, não é para nosso tempo, entende? Na próxima encarnação, nós vamos, se for possível, nascer num mundo melhor. Aí a Terra pertencerá ao terceiro nível, um mundo de regeneração, que será muito melhor do que esse. Mas não se iludam. No mundo de provas e expiações, há um predomínio do mal sobre o bem. E no mundo de regeneração, que é o próximo, haverá um equilíbrio entre o bem e o mal ainda, tá? E no quarto nível haverá um predomínio do bem sobre o mal. E no quinto nível, os mundos divinos, não haverá mais o mal. Um dia nós chegaremos lá. É uma questão de tempo, tá? E paciência. Nós levamos 8 bilhões de anos para chegar neste. Tá? E um tempo de existência desse planeta. Mas vamos com calma, nós vamos chegando lá, né, se continuarmos caprichando. Né? E encerro dizendo que no Sermão da Montanha, né, há maior sucesso profilático e curativo do ser humano do que em todas as drogas farmacêuticas e processos médicos existentes no mundo. Bem como dizia o Emmanuel, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Tudo começa lá. Né? E as pessoas que são perfeitamente sadias, né, têm um perfeito equilíbrio a nível espiritual. E isso é o nosso futuro. Digo mais, vai chegar um dia em que profissionais como eu não serão mais necessários, porque as pessoas não vão mais adoecer da forma como adoecem hoje. Considerando que a doença é a manifestação física da desarmonia do espírito, se as pessoas tiverem uma evolução espiritual tal, espírito equilibrado, moralmente, eticamente equilibrado, não vão precisar mais adoecer da forma como a gente adoece ainda hoje. Né? Vocês certamente não verão isso, mas nossos descendentes, talvez bisnetos, vivam essa situação no mundo de regeneração, onde as doenças serão muito mais raras, não haverá mais necessidade de tanta terapia. Era esse o assunto que eu queria conversar com vocês. E como nós ainda temos um tempinho, eu vou fazer aquilo que nós tínhamos proposto, tá? Com certeza. Podemos? Podemos. Então, colocando em prática aquilo que Cristo mesmo falou quando questionado em relação aos seus milagres. E ele dizia assim, vós sois deuses, e tudo aquilo que eu faço, vocês podem fazer igual e muito mais. Ele sabia que cada um de nós tem em si a potencialidade curadora. Alguns, de uma forma assim, estrondosa, outros, mínima, mas todos nós temos essa capacidade. Isso vai depender muito da nossa fé, da nossa vontade, que vai direcionar a poderosa força do nosso pensamento. Então, vocês me acompanhem, eu vou orientando vocês vão fazendo como eu. Então, mantenham as mãos assim próximas uma da outra. E nós suplicamos ao Mestre Jesus a permissão para fazermos nessa hora a nossa irradiação de cura. Suplicamos também
a ajuda e a inspiração do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe durante esse trabalho curador. Então, irmãos, mentalizem a energia curadora fluindo do chakra da palma das mãos e se acumulando entre as mãos como uma esfera quente, luminosa, energética. Sinto o calor irradiando da palma das mãos e a energia se acumulando entre as mãos de vocês como uma bola quente, altamente energética. Essa energia é irradiada a partir do nosso segundo chakra, né, e amplificada pela equipe médica que nos acompanha espiritualmente nessa hora. Agora, vocês mantendo firme o pensamento na energia que vocês têm entre as mãos. Eu quero que cada um de vocês pense fortemente numa pessoa que vocês querem ajudar. Mentalizem um amigo, um irmão, um parente, alguém que está doente e que precisa da ajuda de vocês. No momento que vocês pensarem fortemente nele, o perispírito dessa pessoa vai se expandir até aqui e ficará localizado na frente de vocês. Firme o pensamento na energia que vocês têm entre as mãos. Firme o pensamento na pessoa que vocês querem ajudar, que agora está expandida aqui na frente de vocês. E agora vocês entreguem essa energia para o perispírito do paciente. Sinta a energia fluindo de vocês e entrando no perispírito dele, aumentando o brilho energético do perispírito do nosso paciente. E agora, as mãos habilidosas do Dr. Bezerra de Menezes vão conduzir essa energia para os órgãos enfermos do nosso paciente, destruindo células tumorais, desinflamando os tecidos, combatendo as infecções e restabelecendo o equilíbrio das células e dos tecidos do nosso paciente. Firme o pensamento da energia fluindo de vocês para dentro do perispírito e do corpo do nosso paciente. Nós suplicamos ao Mestre Jesus que nosso paciente possa receber a graça da recuperação em função do seu e do nosso merecimento. Agradecendo ao Mestre Jesus pela permissão que nos foi concedida. Agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes pelo apoio, pelo amparo e pela inspiração que nos deu nessa hora. Nós suplicamos que as luzes da suprema inteligência do universo, nosso Pai Celestial, se derrame sobre todos nós nessa hora, repondo as nossas energias doadas, de tal forma que quando sairmos daqui, estaremos muito melhor do que quando chegamos. E que a paz permaneça sempre entre nós. Que assim seja.